Estou Grava aqui no meu gravando. também. Estou pondo para gravar. A Elizabeth também chegou. Está gravando aí para todo mundo, gente? Patrícia chegou também. Tá, Está beleza. gravando, sim. tá Legal. sim. Ok. Então, tá bom. Então, vamos, então... quer que eu faça a prece inicial? Faz aí, quando terminar, eu encerro com a prece. Tá ok. Então, vamos, então, nos acalmando dessa correria louca do dia a dia, nos conectando com a espiritualidade do trabalho, com os nossos mentores, com os nossos pensamentos elevados a Deus e a Jesus, agradecendo pela oportunidade bendita de estarmos aqui com alegria, com vontade de conhecer a doutrina, os ensinamentos do Mestre, para que possamos colocar esses ensinamentos no nosso dia a dia, interiorizando com sentimento de verdade, para que possamos exemplificar e, assim, darmos sempre um passo a mais na nossa jornada, no nosso caminho, para nos tornarmos espíritos crísticos e continuarmos auxiliando na obra de Deus e Jesus. Pedindo para a espiritualidade envolver a mim e a Yara, que vamos fazer a aula de hoje, para que possamos esclarecer da melhor maneira os temas abordados e, assim, contribuir para o nosso aprendizado. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Assim seja. Deixa eu admitir Vamos aqui e eu vou compartilhar a aula. Mas você que vai começar, né? É. Então, deixa para compartilhar depois. Não, eu já deixei ela você vai compartilhar a sua. a Tá. minha. Eu já deixei ela Na agulha. engatilhada. Na agulha. Na agulha, é. Boa noite, menina. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Então, está aí deixa eu ver aqui a minha relação, que senão eu me perco. A Patrícia e a Elaine. Oi, boa noite. Só um minuto, estou entrando agora. Estou atrapalhada aqui. Tá bom. Então, a gente vai começar. A Patrícia está aí também? Tá, a Patrícia chegou. Tá bom. Então, quem vai falar o resumo do caso da Clara é a Elaine? Isso, eu posso fazer. A Patrícia falou também que fez um também, não sei. Eu posso começar, ou ela, tanto faz. Então, começa você, Elaine, por favor. Tá bom. Bom, o caso Clara, né? A Clara, no meu entender, é um espírito que o médium conheceu na Terra, porém é um espírito com um sentimento muito exagerado de orgulho e egoísmo, né, pessoal. Ela já havia feito outras comunicações em diferentes épocas, né? Estava se melhorando, está melhorando aos poucos devido ao médium que está passando essa educação moral. Mas ela é um espírito muito sofredor, porque ela fica isolada, né, consigo mesma. Ela não fez mal aos olhos da Terra, mas quando ela era encarnada, se achava a mulher mais feliz por ter tudo o que desejava. As pessoas a invejavam pela sorte que ela tinha, porque ela tinha de tudo, né? Era uma pessoa rica, que tinha tudo o que queria. Mas não tinha um coração bom, né? Que não amava ninguém, somente a si própria, tá? E depois de desencarnada, ela se via sozinha, abandonada. Então, porque também, como ela não tinha amizades aqui na Terra, ela não tinha também espíritos trevosos ao lado dela. Então, ela não tinha ninguém, nem depois de desencarnada, nem isso ela tinha, os espíritos trevosos ao lado dela, para atormentar ela. Então, era uma verdadeira tortura que ela sentia, né? E essa punição era a pior dor que, no caso, inspirava piedade e compaixão, mas foi um meio dela despertar um interesse de outro a respeito da morte. Foi esse que eu achei, mais ou menos, seria referente ao caso dela. Depois aí tem a pergunta... Isso facilita porque as outras pessoas que não leram ou não lembram já sabem, né?
Então, peraí, deixa eu... É. A Aí Patrícia tem entrou. a pergunta da... O que significa o espírito ser seu próprio farol? Essa era a questão, né? A Patrícia, questão, no caso da Patrícia. isso, Essa daí foi Patrícia, eu que fiz. beleza. Você pode responder para nós? Posso? Então, eu cheguei à seguinte conclusão, né? Que cada um tem a sua luz individualmente. Quando uma pessoa emana muita luz, ela vai ser um farol em torno dela mesma, vai emitir luz. Agora, aquela pessoa que não tem luz, vive de sombras, vive de trevas, ela não vai ter a luz. Aí, ela não tendo a luz, ela não tem como ter uma ascensão no mundo espiritual. Vai ficar vivendo de sofrimento. Mais ou menos uma comparação, como se fosse uma noite escura, sem luar, sem poste, sem nada. Imagina a situação assim. Então, vamos ver o que a gente tem como para complementar a sua explicação. Significa que os espíritos, tendo luz própria, podem se guiar e iluminar, conforme suas aptidões morais. Quanto mais elevado for o espírito, mais iluminado ele se será. Então, deixa eu inserir aqui. Por sua natureza, possui o espírito uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo da atividade e das qualidades da alma. Poder-se-ia dizer que essas qualidades estão para o fluido perispiritual como o friccionamento para o fósforo. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam-na e enfraquecem-na. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento. Então, a gente está construindo essa nossa luz a dia, através das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas vibrações, dos nossos pensamentos. Tudo isso a gente vai construindo o nosso farol. Segundo São Luís, qual efeito o corpo físico exerce sobre a alma na questão do aprendizado moral? O que vocês acham? Aí eu coloquei o seguinte, que o encarnado ele está numa luta constante, certo? Devido aos elementos contrários que existem aqui na Terra. Mas se a alma não reagir, vai deixar se dominar, entendeu? E se dominar, seguindo os impulsos das influências negativas que nos rodeiam. E por esse motivo, o poder moral está acima de tudo. Então, todo e qualquer ato que não vise aperfeiçoar a alma não poderá desviá-la do mal. Certo. A influência é grande, como se a alma estivesse usando uma armadura sensitiva, permanente e pesada. A matéria facilmente sofre o predomínio de um fluido exterior. Então, a gente é, a todo momento, influenciado. Se a alma, com todo o poder moral de que é capaz, não reagir, deixar-se-á dominar pelo intermediário do seu corpo, seguindo o impulso das influências perversas que o rodeiam. É a nossa mentalização, o nosso pensamento, o nosso estresse, tudo isso faz com que se aproximem essas influências perversas. A gente permite, quando a gente está com uma baixa vibração. E por isso, com facilidade tanto maior quanto os invisíveis, que as subjugavam, atacam de preferência os pontos mais vulneráveis, as tendências para a paixão dominante. Então, a nossa fraqueza, né? Eles atingem justamente onde a gente abaixa a nossa guarda, né? Então, é importante que a gente mantenha a nossa vibração sempre num campo positivo, mesmo que a situação esteja difícil, que a gente tenha fé, que a gente tendo fé, as nossas vibrações elas não diminuem, e isso não se aproximam esses espíritos, né? Que se aproveitam porque eles se nutrem dessas vibrações nossas, né? Eles também são espíritos sofredores, né? Vocês querem completar mais alguma coisa? E esses espíritos, isso daí é meio uma questão que eu estou fazendo, né? Eles vão ficar nessa, deve ser horrível, né? Você ficar aqui obsediando os outros, não tem nada de bom para fazer, só parece que recebe coisa ruim das pessoas, né? Aí eles ficam nessa.
até aonde eles querem, o dia que eles resolverem mudar, procurar Deus, procurar uma coisa mais evoluída, eles certamente receberão ajuda. Então, existem alguns pontos aí. Então, ele vai ficar, né, nesse sofrimento até que ele consiga compreender que ele precisa. Mas essa compreensão, ela vai ser auxiliada por aquela família espiritual que está em volta dela, em volta dessa pessoa, nesse espírito, intuindo, rezando por ele, fazendo prece, pedindo para que ele consiga perceber que esse estágio onde ele está não é o ideal, ele vai ter um outro estágio evolutivo. Então, ele vai receber o auxílio do seu mentor, da sua família espiritual, dos seus familiares, da mãe, que a gente sabe que a mãe, fazendo prece, fez prece pelo André, e como auxiliou ele a sair do umbral, ela estava sempre ali do lado, ou seja, o auxílio ele está sempre presente. Basta que o espírito consiga perceber. E o espírito ele fica sofrendo porque ele mesmo fica se punindo. É uma autopunição, porque a gente não tem juiz nenhum. O juiz é a própria consciência da gente, né? Então, enquanto ele estiver nesse sofrimento, ele vai conseguir receber o auxílio através de todas esses espíritos que estão auxiliando, né? Mas é um processo também dele, né? Então, ele vai se manter ali até ele conseguir perceber que ele precisa evoluir, que ele precisa se perdoar, e assim ele consegue perceber essa ajuda que está sempre do lado dele. Então, tem uma equipe que só cuida disso. A pessoa pode estar lá no umbral, na pior, que A essa moça equipe que é a Clara, né? dos espíritos simpáticos, né? Dos espíritos Tá. Era alguma ligação. Que estão comprometidos com o auxílio dele, né? Uhum. Depois, agora, é a Tatiane Nunes. Você quer ler a história? Espera aí, deixa eu localizar aqui, que é o Francisco. É isso aí, Francisco Riquier, isso mesmo. Isso. Então, vamos lá. François Riquier desencarnou em 1857. Era um senhor avarento, muito popular e nunca se casou. Deixou considerável fortuna aos parentes mais próximos. Anos mais tarde, em 1862, a filha de uma ex-inquilina que era médium viu em um dos seus sonhos o senhor François, pretendendo se comunicar, e perguntou o que ele queria. E ele respondeu: queria que elas fizessem justiça, já que ninguém o ouvia. Queria os bens materiais que havia deixado e que os familiares haviam se apossado, como se ele não mais existisse. E a moça responde a ele: o senhor está morto, não vai usar para nada essa fortuna. E pediu que ele implorasse a Deus uma nova existência de pobreza, a fim de expiar o mau uso que ele fez nesta última. O senhor respondeu que não poderia viver na pobreza e que não precisa de nova existência porque continuava vivo. A moça lhe perguntou se ele sofria, e o velho respondeu: sofro piores torturas, a minha alma padece, tenho a consciência de ser um miserável, indigno de piedade, e pede para que a moça ore para que ele esqueça os bens terrenos. Agradece e se despede. Aí a pergunta era a seguinte: por que razão esse espírito, mesmo tendo consciência de sua perturbação, inclusive pedindo orações para esquecer os bens terrenos, não se dava conta de estar desencarnado? Ela respondeu que acredita que porque ele era tão materialista que isso o cegava. Por esse motivo, ele não conseguia se desligar e aceitar a nova realidade. É isso. Isso é bem frequente com os espíritos ainda atrasados. Sabem-se mortos na carne, mas agem como se ainda estivessem encarnados, inclusive sentindo-se presos aos bens terrenos e às pessoas que conheceu e conviveu. É como uma meia consciência do seu real estado. Então, ele está tão preso nas coisas materiais que ele não consegue se desligar. As preces dirigidas a ele podem facilitar esta compreensão e entendimento pleno, facilitando-lhes a adaptação à vida espiritual. É a mesma coisa que eu estava explicando para a Patrícia sobre o caso da Clara. Ela vai receber essas preces dirigidas e vai conseguir ter mais esclarecimento, né?
Vamos passar para o outro caso, que é a página 86, que é o caso Ferdinando Bertin, que é a Tatiane Arruda e a Aline, elas estão aí? Eu estou aqui, Luzia. Oba! A Aline, oi. Primeiro, boa noite. Eu Boa queria agradecer vocês as orações aí por conta da questão do doutorado do dia 5, que graças a Deus correu tudo bem, e as vibrações da semana passada da minha filha tá internada. A gente saiu do hospital ontem, ela ainda está com a hepatite medicamentosa, ainda está aqui em cuidados, mas os médicos acharam melhor ela voltar para casa para não pegar nenhuma infecção oportunista, né? Então, agora a gente vai monitorar cada segunda-feira, levar ela no gastro para poder controlar. Então, eu queria agradecer de coração, porque, olha, não é fácil a gente ficar com o filho no hospital. E eu vou falar, a Aline não veio, mas a gente acabou fazendo juntas desde o dia 5, e aí a gente foi retomando. Ok. Então, o Ferdinando é Bertin ou Bertan? Não sei. Pode falar do jeito que quiser, porque eu também não sei. Bertan. Bertan, né? Tá. Então, ele desencarnou num grave acidente de navio, né? Um naufrágio. Ele sentia na alma todas as sensações do afogamento, o frio, o sufoco, a morte. Ele não tinha compreensão no início de que ele estava vivo ou morto, né? E ele se culpava que as pessoas que ficaram aqui achavam que ele era um herói, quando, na verdade, ele estava sendo lembrado por ele mesmo que ele tinha sido algoz, né? Ele morreu da mesma forma que ele vitimou muitas pessoas lá atrás, jogando-as na água. Então, ele jogava as pessoas vivas na água, né? E aí ele se manifesta muito rápido, 6 dias depois da morte dele, porque ele estava aí nesse sofrimento, nessa angústia, né? E aí ele se aproxima, né? Recebe as preces, ele se sente esperançoso de se reabilitar e sair do local e da situação em que se encontrava, né? E por que ele se sentia isso, né? Por que ele não conseguia se aproximar-se por si mesmo? Ele usava o médium. Porque ele ainda se achava confuso entre a sensação de estar vivo e a sensação de estar morto, né? E as condições fluídicas imprescindíveis à manifestação porque aí eu achei bem interessante essa parte, porque assim algumas pessoas que são médiums possuem uma maior vocação, né, para essas manifestações mais espontâneas. Por isso que ele conseguiu também achar um espaço em 6 dias para se manifestar. Foi isso que a gente entendeu. Tá. E a pergunta é por que razão esse espírito não podia aproximar-se por si mesmo? De si mesmo. Porque ele ainda se achava confuso entre a separação de estar vivo e em alguns momentos compreendia que estava desencarnado. Ele estava nessa sensação, será que eu desencarnei? Será que eu não desencarnei? O que está acontecendo? E aí ele sentia, até porque ele sentia toda a sensação do vazio, da escuridão, da fome, do frio. Sim, exatamente. Devido à perturbação experimentada, o espírito não tinha condição de se orientar nem de procurar ajuda. Foi atraído e conduzido fluidicamente para o local. Então, ele foi conduzido porque ele precisava e tinha o merecimento de poder fazer isso, né? Como se poderia definir condições fluídicas imprescindíveis à manifestação? Aí eu coloquei que era porque algumas pessoas possuíam maior aptidão às comunicações espontâneas. É isso mesmo? São as condições entre o espírito e o médium. Eles têm que estar numa vibração coerente, né? Pela afinidade fluídica, a oportunidade da manifestação do espírito. Uma sintonia, né? Exatamente. Então, tem que ter essa sintonia para poder fluir a comunicação, né? Querem completar alguma coisa? Eu não estou me alongando muito, porque senão como a aula da Yara é muito importante também, eu estou dando uma corrida.
Agora, deixa eu ver a página 83. Vai tranquila, Lu. Vai tranquila. Se precisar, a gente usa a próxima mais um pouco, não tem sim. problema. Tá ok. Mas era isso mesmo, né, Luzia? Quem trabalha mediunicamente, eu não trabalho. A Yara trabalha, né, Yara? Sim, Então, a Yara pode até explicar que essa afinidade ela tem que ocorrer para poder dar comunicação, não é isso? é isso. O espírito, para dar a comunicação, ele precisa ter afinidade e entrosamento com os pensamentos do médium. Se não houver esta afinidade, ele não consegue fazer a comunicação. Os pensamentos precisam estar na mesma sintonia. Ai, Isso morri fica de claro? dó dele, coitado, fica. Morri de dó. Não, e é difícil, às vezes, por isso que os médiums têm que estudar tanto. Porque, além da afinidade, o médium precisa ter conhecimento. Porque, às vezes, uma informação que vem da espiritualidade, se ele pega um médium que não tem informação, a informação vai chegar errada, vai chegar faltando informação. Então, a dificuldade de comunicação para eles é muito grande. Por isso que é exigido, hoje no GEMB, a exigência é muito grande com os médiuns e com os trabalhadores, porque o espírito que vem para dar uma mensagem precisa ser ouvido. O espírito precisa ser ouvido, ele traz uma mensagem para todos nós, uma mensagem, ou ele vem pedindo socorro, ou ele vem trazer uma mensagem de esclarecimento. Então, o médium precisa estar preparado. Por isso, tantas Inclusive, exigências. não é tudo que o espírito fala que o médium vai relatar. Ele passa por uma triagem, justamente entra aí o estudo, né, Yara? Na verdade, o que acontece? Muitas vezes o espírito é um espírito brincalhão, ou é um espírito que está a fim de tocar o terror. Então, o médium tem que filtrar o que ele está ouvindo. O médium precisa fazer esse filtro. Diga. É um dom que o médium tem, ou ele aprende, ou ele adquire isso no decorrer da vida, por exemplo? O que você chama de dom? Sim, já nasce com esse dom de ser um médium, ou não? Ele adquire no momento... Todos nós somos médiums de uma certa forma, porque todos nós temos intuição. Tá, certo? Mas a gente traz conosco, sim, esse bichinho do ran-ran que vem junto com a gente. Por quê? Porque a gente precisa se desenvolver, né? Para poder ser um bom médium. Para trabalhar mediunicamente, você não pode comer carne, não pode beber um dia antes, um dia depois, não pode fumar, não pode estar envolvido com drogas, não pode estar tomando remédios fortes, né? Então, tem todo um cuidado que o médium precisa tomar. Houve uma comunicação do espírito que a Marinês contou para a gente numa aula nossa, que ele se comunicou com o dirigente do trabalho, por quê? Porque o médium com quem ele ia se comunicar, ele tinha um monte de afinidade com ele, só que ele tinha mau hálito. E o espírito não conseguiu. Então, os hábitos de higiene também são importantes para o médium. É uma série de coisas que vocês vão aprender a partir do mediúnico, que faz todo o sentido, porque o espírito ele está se comunicando de perispírito com perispírito, e o perispírito é extremamente sensível. Então, para eles, qualquer odor, qualquer coisa estranha que esteja acontecendo com o médium impede a comunicação. E é exatamente isso que não pode acontecer, porque ali a gente perde a oportunidade de socorrer alguém, de amparar alguém. E, na verdade, quando a gente faz isso, a gente está se ajudando, né? Então, todo esse conhecimento é importante, e quando vocês estiverem no mediúnico, vocês vão aprender todos esses pormenores dos médiuns. Exatamente. E não é só aquele médium o médium que consegue dar a comunicação que é mais importante do que o outro que é intuitivo, que o outro que... Não. Ou seja, são vários tipos de trabalhos que você se coloca, né? Mas alguns têm uma mediunidade mais ostensiva e outros têm a parte só da intuição que é trabalhado. Então, o que outros importa... têm a fé da prece.
Exato, Então, tem muita gente que acha que quem fica na sustentação não está fazendo nada. Exato. Isso não existe. O trabalho mediúnico só consegue acontecer se os membros desta corrente estiverem afinados. É a doação, né? É a doação. Oi, A eu queria Elaine levantou perguntar a uma mão, pode coisa. falar. No GEMB não tem psicografia, né? Não, Não? não. Por qual motivo? Tem tanto tratamento e não tem psicografia? Não sei te Eu dar ia essa perguntar resposta. Eu não sei te dar essa resposta. Eu não sei, porque todos os trabalhos em qualquer casa espírita são Uhum. autorizados pelos espíritos. Certo. A missão do GEMB é o ensino, esse é o foco do GEMB. E os trabalhos de ajuda, de amparo, mas a missão do GEMB é o ensino. Não, Então, eu digo pelo seguinte, que como tem esse trabalho que você faz do que, né, da comunicação dos espíritos, poderia ter a parte da psicografia também, né? Não, mas a comunicação dos espíritos é feita nos trabalhos de desobsessão, só que é um trabalho, todos os nossos trabalhos são direcionados, né? São específicos. Entendi. E estão acontecendo algumas mudanças para o ano que vem, mas eu não ouvi falar sobre nada de psicografia. Não é a característica da nossa casa. São todos direcionados para os tratamentos, né, na verdade, Isso. né? A psicografia é apenas uma esse. mensagem, né? Isso, o nosso trabalho é esse, é fazer o tratamento, é amparar, é acolher, é ouvir, mas psicografia não está no escopo do nosso trabalho, não. Exatamente. Tá bom, obrigada. De nada. Agora eu convido a Edmeia e a Elizabeth. Oi, boa noite. Boa noite. Quem vai fazer o resuminho do caso? Então, eu falo resuminho, tá? Beleza. Ó, é o caso Pascal Lavic, ele era um marinheiro que faleceu com 49 anos, no ano de 1863. E a sua partida foi, assim, muito repentina, porque ele estava em alto mar e, de repente, uma onda levou o corpo dele e ele morreu, né? E para ele foi muito complicado, porque ele não tinha noção dessa morte. Ele foi para o fundo do mar e lá ele ficou preso naquela coisa estranha, escura, sozinha, sentindo frio e tudo mais, né? E sofrendo muito. E o que aconteceu, que já é a resposta da primeira, né? Pergunta, que conseguiu ajudá-lo, foram as orações aqui na Terra. Sua esposa e familiares oraram muito por ele, porque sua esposa não se conformava que o corpo dele não tinha sido localizado, até que conseguiu ser localizado, estava preso em algum pedaço ali do mar, só a parte de baixo do corpo, né? Tanto que a sua esposa o reconheceu pelos sapatos. Então, foi todo um processo até ele conseguir entender que ele não estava mais aqui, outras coisas também foram acontecendo, e ele foi realmente ajudado pela força das orações e encontrado pela força das orações. Aí acho que a próxima é a segunda pergunta. Deixa eu só dar uma complementada aqui, né? Permanecer preso ao corpo por muito tempo, mesmo sabendo-se morto, o que só foi possível pelo reconhecimento de suas faltas, ou dele também, não só por causa da prece, né? Ou seja, do arrependimento inicial da expiação. Exato, ele reconheceu seus erros e tudo mais, né? Aí que ele conseguiu também ser ajudado, né? Exato. E quais os benefícios a prece pode trazer a ele? A Elizabeth que responde? Isso. Eu vou falar sobre os benefícios, né? Foi essa que você respondeu, né, Edmeia? Isso. Ou não? Esse é o primeiro. Não. O primeiro é um breve resumo. Tá. Quais benefícios que a prece pode trazer e depois como proceder para não passar por semelhante provação. Então, respondo a segunda, é isso? Isso. Tá. Então, as preces que fizeram a ele na Terra tiraram sua perturbação e incerteza em que ele estava. Foi difícil o desligamento do espírito do corpo. Aconselha que devemos viver no amor, não sermos apegados ao corpo físico para não sofrermos muito em nossa passagem. A morte será suavizada pelo conhecimento da vida que vos espera, né? Ele queria pedir preces para que Deus tivesse compaixão dele.
Exato. Era uma constante os espíritos pedirem prece, né? Como eles sentiam que a prece ajudava, né? E eles queriam que continuasse, né? Aham. Os benefícios da prece, como em tudo, facilitam a disposição do espírito para reparar suas faltas, pela boa vibração que exerce sobre ele, como um remédio salutar. E aí, como proceder para não passar por semelhante provação? Só teve a separação do espírito do corpo, né? Depois que ele reconheceu suas faltas, né? Isso que devemos fazer. Orar sempre, estarmos ligados com Deus, termos em vista sempre a vida futura, pedindo a sua divina misericórdia, né? E reconhecendo as falhas, não só reconhecendo, né? Mas também reparando-as, né? Isso. Durante a nossa passagem aqui. Exatamente. Tentar ser um homem de bem, como ensina o Evangelho de Jesus. Com perseverança, com dedicação, nunca esquecendo que o que nos salva, de fato, é a caridade, pois para bem exercê-la, necessária cultivar todas as virtudes. É isso. E aí já Lu, é outro caso. Só um pouquinho, Lu. Vai lá. Beth, nossos sentimentos para você, viu? Que seu pai esteja bem e recebido com amor, ele foi com toda certeza. Também vou levá-lo para o meu trabalho na sexta-feira, viu? Obrigada. Força, amiga, não é fácil, não. A gente já passou por isso e sabe que não é mole. É difícil, mas ele descansou, e eu tenho certeza que tudo que eu aprendi, né? A gente acha que vai tudo. Tudo que eu aprendi me ajudou muito com vocês. Assim, vocês não sabem a força de me preparar, entendeu? Psicologicamente. É assim mesmo, Beth. Mas eu estou bem, graças a Deus, a gente está bem, a gente está com o coração tranquilo. Ok, diante de tudo que a gente leu agora, confie em Deus. Ele está com você. Isso. Obrigada. Quando eu entrei no GEMB, no Básico 1, a minha mãe estava muito doente, a minha mãe desencarnou no meu primeiro ano de doutrina, e realmente para mim também foi fundamental o estudo, né, para eu poder ficar mais tranquila, né, nesse momento dessa passagem. O GEMB me ajudou muito nisso também. Então, vamos seguindo. Agora é a Marisa e a Rosa, é o caso Lisbele, né? É a página 69. Deixa eu voltar aqui. Marisa, você vai fazer o resuminho? Isso mesmo. Então, pode falar. Tá. Esse caso, Lisbeth, ele é um espírito sofredor que recebeu essa passagem do médium, né, pela primeira vez. Ela não diz quando desencarnou, nada, muito pelo contrário. Quando o médium pergunta sobre a sua posição e a causa, por que ela estaria em sofrimento, ela já inicia dizendo que a gente precisa ser humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente nas provas, caridoso para com os pobres, encorajador para o fraco, ardente de coração para todos os sofrimentos, e a pessoa não sofrerá as torturas que ela está sofrendo. Ela explica que nasceu na Prússia e era muito rica, muito bonita, egoísta, ambiciosa, enganadora, materialista, orgulhosa e impiedosa. Quando ela desencarnou, ela teve consciência dos seus erros, mas ela não sente remorso dos seus atos. Não fez nenhum progresso porque a sua situação é sempre penosa e em grande sofrimento. Estacionada há mais de 150 anos nesses sofrimentos. Ela diz que procura a misericórdia de Deus, mas não a encontra.
Eu tenho a impressão que ela procura a misericórdia sem aquele sentimento de querer o perdão, de se arrepender. Eu acho que, no caso, seria isso, né? Aí tem mais alguma coisinha aqui. Ela descreve como o orgulho como um demônio que se esconde nas pregas do coração, penetra nas veias, envolve, absorve e arrasta nas trevas eternas. Ela deplora as consequências desse mal, mostrando, assim, que ela já fez algum progresso, né? Só de ter consciência de que o orgulho é um grande mal, acho que já seria, assim, um progresso para ela. Ela compreende esse mal, mas ela ainda não tem a vontade e a coragem de evitar continuar sofrendo por não se arrepender, né? Então, o médium explica para ela que ela já consegue o apoio do seu espírito protetor para pedir o perdão e a misericórdia de Deus. No caso, quando ela conseguiu já ver todos os defeitos dela, o espírito protetor dela conseguiu se aproximar e encaminhar ela para esse médium, né, que conseguiu passar a mensagem para ela. Mas ela ainda não quer pedir a misericórdia e nem o perdão de Deus, porque ela teria que ter por base o remorso de haver ofendido a Deus, né? E o desejo de reparar o mal, e ela mesma diz que ela ainda não está preparada para isso. Então, ela pede preces para todos e promete retornar para mais um tratamento, né? Ouvir mais exemplos e tentar, assim, melhorar aos poucos, né? Conseguir sentir no seu coração todo o mal que ela fez e pedir o perdão a Deus e conseguir fazer o bem, né? Aí eu acho que é isso, gente. A expiação e a reparação só vem quando ele parte do coração mesmo, né? Não adianta dizer para Deus assim, ai, Deus me perdoe, né? Se não tem o sentimento no coração, ainda não acontece. E a gente tem assim, quer dizer, quando eu li esse caso de Lisbeth, eu fiquei assim bem sensibilizada, porque na realidade ela tem o conhecimento do que fazer, mas há 150 anos ela está ali naquele sofrimento, porque ainda o orgulho comanda os sentimentos dela, né? Quer dizer, na minha opinião, né? Então, ela não está sendo humilde o suficiente para sentir no coração os seus erros, né? E pedir perdão de coração e tentar reparar aquilo que ela fez. Aí, acho que é isso. Essa transformação é difícil, né? E como o orgulho é uma coisa muito forte na característica dela, ela sabe que isso vai se depurando, né? Aí depende do esforço de cada um, né? E por que esse espírito não sentia alívio no sofrimento? Como se consegue este alívio? É a Rosa que responde ou é você? Não, é a Rosa. Mas a Marisa até já falou isso, né? Sim. Porque ela terminou... É um caso, como não tem uma descrição tão resumida, a Marisa terminou falando das reflexões mesmo, de quem a protegia, né? De quem estava com ela, esperando que ela se arrependesse, né? Para ela sentir esse alívio que ela precisa, né? É necessário que ela seja humilde de coração. E é o que você acabou de falar, Luzia. Ela tem que se submeter à vontade de Deus, ela tem que ser paciente nas provas, e o orgulho dela faz com que ela não consiga perceber isso. Ela sabe a teoria, mas ela não acha que ela se encaixa nessa teoria, né? Quer dizer, ela não se percebe tão orgulhosa, tão vaidosa, né? E ao contrário,
ela está só caminhando para trás. Para trás, não, né? Porque a gente Está parada, né? Ela está parada. Ela está parada. Ela está parada no sofrimento dela. Tanto que ela está há 150 anos nessa luta, né? Porque luta. é uma pessoa... E pelo tempo que ela está, a gente percebe a dificuldade que ela tem de se perceber. Né? Ela acha que sempre o outro precisa ajudá-la. Quer dizer, não é por ela isso que ela pede a prece, né? Exatamente. Quer dizer, ela sempre coloca para o outro a responsabilidade do que, na realidade, é dela. Quer dizer, essa mudança é única e exclusivamente dela. Né? E ela pede para os outros. Quer dizer, ela sempre responsabiliza o outro por ela estar desse jeito, né? Quer dizer, não estão orando o suficiente, não estão pedindo com muita garra, não estão pedindo com muita força, e é complicado, ela não vai sair dessa tão cedo. Porque o alívio inicia no arrependimento, e o que ela não estava sentindo ainda. Porém, este arrependimento não pode ser produzido pelo sofrimento, como no seu caso. Ou seja, arrepende-se porque está doendo, né? Assim evitará o mal para não sofrer. É um falso arrependimento. E não por considerar moralmente que não deve praticar o mal, por exemplo. O arrependimento deve ser produzido pela consciência de ter ofendido a Deus, o que ela não tinha ainda, e pelo desejo de reparação das suas faltas. Que progresso esse espírito já fez na situação de desencarnado? O que vocês acham? Olha, eu acho que... eu não sei, eu não vejo muito. Eu acho que, assim, é claro que ela está vendo, mas é tão lento o processo dela, né, que ela não consegue ainda perceber que a condição dela, né, ela não reconhece, ela não tem a força de vontade. A autoestima dela é tão alta, né, que não autoestima para o bem, ela tem uma autoestima que é o orgulho, né, que não deixa ela... É a vaidade, né? Eu acho que no caso dela, a vaidade fica mais nítida. Ela ainda não compreendeu que ela tem a capacidade própria de conquistar a felicidade dela pelo aprimoramento. Né? Quer dizer, ela não conseguiu perceber isso ainda. E ela só vai reconhecer isso tudo, né, quando ela estiver no caminho do bem, porque não tem outra forma. Né? A gente percebe que ela ter chegado a essa consciência, ou seja, ela pontua todos os seus defeitos. É a consciência, né? Ela está se olhando, ela está conseguindo se perceber. Reconhecer que seu arrependimento já foi produzido pela dor. Né? Então, se ela consegue pontuar todos aqueles defeitos e ela pede prece, então ela fala assim, nossa, eu estou no sufoco, eu preciso me modificar. Né? Qual a relação entre o arrependimento e o auxílio prestado pelo protetor desse espírito? Vocês acham? Qual é a relação entre o arrependimento e o auxílio que ela está recebendo? Vai auxiliar? Eu acho que, enquanto ela não tiver o coração puro, né, abrir mão desse orgulho, o protetor não vai poder ajudá-la da forma que ele tem limitações porque ela coloca barreiras. Sim. Né? Quer dizer, ela precisa... Quer dizer, Deus está sempre pronto para nos amar. Né? Ele nos ama incondicionalmente, mas ele precisa dos corações puros. Né? Ela precisa mostrar que ela merece esse amor. Ela precisa se abrir, né, para receber. Exatamente. Né? A consciência da sua situação, que é o que ela já tem, e o reconhecimento de suas faltas, que ela também já sabe, que o predispõe ao arrependimento sincero e à consequente reparação. Então, ela já tem essa consciência e já sabe, né, como que atrai o benfeitor que se ocupa desse espírito para orientá-lo no alcance desses objetivos. Então, ela já conseguiu ter essa comunicação, que já é uma boa, porque ela já foi encaminhada para lá. Tanto que, a partir daí,
que ele passa a perceber a presença desse espírito protetor. Então, ela teve a consciência, falou, eu estou precisando de ajuda, e recebeu esse contato, mas ainda vai depender dela, desse esforço, né? Sim. É isso. Terminamos Luzia, aqui a nossa parte. Luzia, só um minutinho. Não Pois falta não. humildade para ela também? A Sim. humildade de coração, de pensamento, que poderiam ajudar bastante, né? Sim. Eu acho que com esse encontro com o médium, que, na verdade, todos esses espíritos que a gente está lendo, que a gente está estudando nesse livro, eles têm o encontro com o médium. Esse encontro vai ajudar a orientar eles, vai ajudar a abrir a mente que está muito presa em todas as suas faltas, né? Então, esse contato que às vezes a gente viu, né, e ainda continua, porque às vezes não é num primeiro contato, alguns sim, mas outros não, que a gente viu através do livro, e a gente sabe, através dos trabalhos da casa, que às vezes não é num primeiro momento, é num segundo, no terceiro, que eles retornam para conseguir serem encaminhados para serem acolhidos e orientados, né? Então, isso foi no primeiro momento que ela já teve a consciência, já percebeu as suas faltas e agora teve o contato. Então, a partir desse contato, ela vai conseguir evoluir, mas, logicamente, depende do seu próprio esforço, né? Mas eu acho que isso vai bem de encontro, né, com o livro que a gente está lendo, né? O caso do Domênico, né? Quer dizer, na realidade, quanto tempo tentaram falar com ele, tentaram, e ele não via, não escutava, né? Até que mudaram o caminho, mudaram a estratégia para conseguir que ele... quem sabe essa não é a chance dela, né? Que ela já está vendo o espírito protetor, quer dizer, é uma chance dela começar a eu chamo ela, não sei se é ela ou ele, enfim. Quem sabe não é a oportunidade que ela estava precisando. Exatamente. Deixa eu interromper aqui e compartilhar a aula da... Vamos lá. Só pula a harmonização, Lu, que eu esqueci de tirar. Já pulei, você não pulou? Já pulou. Desculpa, já está na amiga. primeira página, ó. A outra é a final, é essa primeira. Ela é uma puladora eficiente, Yara. Ela é uma puladora eficiente. Eu já deixo aqui no bico do... Obrigada, meninas. Aí você vai... Obrigada, Lu. Eu já vou pôr então, na outra, então, né? O nosso tema hoje vai ser bem pesado, difícil, né? pesado, né? Mas, com a ajuda da espiritualidade, ele vai acontecer. O que eu quero pedir a todos vocês, que pensem no quanto estamos sendo privilegiados por termos essas informações das aulas. Pensem sobre isso enquanto ouvem a aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Pode passar, Lu. No Livro dos Espíritos, na questão 957, Kardec pergunta aos espíritos: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Então, nós já percebemos que cada caso é um caso. Cada espírito é um espírito, cada espírito é um universo. Então, as regras não podem ser aplicadas a todos, as situações não podem ser aplicadas a todos. O suicídio é o maior crime que a gente pode cometer contra nós mesmos e contra as leis de Deus, né? Vamos lá, Lu. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o do desapontamento. Por quê, gente? Qual é o desapontamento do suicida? Vocês sabem? Porque ele espera encontrar no plano espiritual a libertação para o sofrimento aqui na Terra. E, na verdade, ele vai colher, ele vai sofrer as sanções
do que conforme a causa, né? Como você disse Você está certa, anteriormente. mas não é esse o Ele- desapontamento dele. Qual é o desapontamento dele? É que eu acho que ele morrer. vai abreviar o tempo dele e mal sabe ele que ele vai sofrer o mesmo tanto que ele viveria na Terra. Gente, o desapontamento dele é Não perceber sei. que não morreu. A vida Não não acaba. morrer. Ah, tá. Exatamente. É isso. É. O É. Que é o suicida, fracasso, né? a primeira dor do suicida é perceber que está vivo. E aí, É o fato. que é que acontece com ele? Ele vai sofrer, ele vai ter que responder às consequências de tudo que ele fez. Como nós vamos responder por cada um dos nossos atos, bons ou ruins. E quem é que vai fazer essa cobrança? É Deus? Nossa Não, consciência. nossa consciência. Não, nós mesmos. Exatamente, nossa consciência. Perfeito, é isso. Então, mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Não precisa nem fazer muito cálculo matemático para saber que isso é possível, que isso vai acontecer. Se eu interrompi a minha vida porque eu não conseguia me encarar nesta vida, eu não agravei mais um pouco a minha existência com o meu suicídio? Muito mais. Pois é. Então, que consequências eu posso esperar? Nada Boas boas, não são, né? nada boas. Serei cobrada de todas as formas, né? Vamos lá. Pode passar, Lu. Na questão 237, Kardec pergunta para os espíritos: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Sim, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu, sobre elas lançado, as obscurecia. Então, outra coisa importante de saber e não esquecer. Quando desencarnamos, a clareza de sentimentos, a clareza da consciência, a clareza do pensamento é infinitamente maior, porque não tem a carne bloqueando. Tudo é mais suave, tudo é mais sentido, né? Por quê? Porque eu estou com o meu perispírito e o meu pensamento está solto, está ali, vivinho. Então, a minha consciência vai me cobrar absolutamente de tudo. Deus não me cobra, não vai ter nenhum juiz, não vai ter nenhum tribunal, tá? Vamos lá. Comentário de Kardec. Os espíritos vivem fora do tempo como o compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos para nós tão longos não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. O que Kardec está querendo dizer para a gente com isso aqui? Ele está querendo nos dizer que a nossa maneira de ver as coisas no plano espiritual é outra. A nossa contagem é outra, o nosso tempo é outro, tudo é diferente. Então, também não dá para precisar qual vai ser a duração da minha pena. Por quê? Depende de quem? Dele mesmo. Exatamente, exatamente. De nós mesmos. Então, olha o nosso privilégio de saber tudo isso. Então, se a gente sabe que tudo depende de nós, bora correr, né, gente? Sebo na canela, vamos mudar. Pode passar, Lu. 249A, Kardec pergunta aos espíritos: no espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele como a de ver? Aí os espíritos respondem: todas as percepções constituem atributos do espírito e lhe são inerentes ao ser. Quando reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Olha a diferença. Eu, quando estou com o corpo material, eu só vou receber esses estímulos, essas sensações, através do corpo. Mas quem sente é o meu espírito. Então, quando eu estou desencarnado, eu estou com o perispírito e o espírito. Como seria o meu sentimento? Infinitamente mais forte.
Não é isso? Com certeza. Muito bem. Deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre. Quando a gente fala espírito livre, é livre deste corpo de carne. Tá? Na questão 250, Kardec pergunta: constituindo elas atributos próprios do espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se às percepções? O espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isso de um ponto de vista geral, e em particular com referência aos espíritos elevados. Porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu mau grado o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. Lembram que a gente comentou numa das nossas aulas que quando a gente tem condições de escolher a nossa prova, porque a gente já está um pouquinho mais elevado, a gente participa do planejamento da nossa reencarnação? Quando estamos muito imperfeitos, nós não temos opção. Quando somos espíritos como esses últimos que temos estudados, nós não temos opção. Na questão 255, Kardec pergunta: quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Pode passar, Lu. No livro Céu e Inferno, no capítulo 7, o 12º item diz o seguinte: não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa todo ato meritório segundo o seu valor. De novo, depende de quem? Da própria pessoa. Exato. De nós mesmos. Exato. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. A gente acabou de ouvir Marisa, Rosa, outras colegas falando sobre a necessidade que a Lisbeth tinha de ser humilde, de mudar, de deixar para trás o seu orgulho. Enquanto a gente não consegue melhorar de verdade, não é melhorar aparentemente, porque quando a gente está no plano espiritual, a gente não consegue fingir, não existe essa possibilidade. Nós somos vistos exatamente como somos. Então, eu posso querer fazer o que eu quiser, eu estou vendo que aquilo é mentira. Então, eu preciso melhorar de fato. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Pode passar, Lu. No capítulo 5 do Evangelho, nos itens 14 a 16, o suicídio e a loucura, Kardec nos traz as seguintes informações. A maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. O que são vicissitudes? São fatos da vida. É a nossa vida terrena. São as nossas provas e as nossas expiações. Devemos encará-los com serenidade como coisas passageiras e deles tirar lições que nos levem à conquista da nossa felicidade. Nossos sofrimentos não são eternos, como não são eternas as nossas alegrias. Pensando assim, avivamos em nosso coração a centelha da esperança e as nossas dores tornam-se mais suaves. Pode passar, Lu. Através da calma, da resignação profunda, da fé em Deus e da fé no futuro, é que conseguimos em nosso espírito esta serenidade. A serenidade é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. O que ele está dizendo para a gente foi o que nós acabamos de falar, que quando a gente confia em Deus, e vocês leram isso nos vários casos que estudamos nessas últimas aulas, a maioria das coisas acontecem por não confiarmos em Deus. A gente acha que Deus é um ser infinitamente superior. Ele é, de fato, só que ele é muito próximo de nós. E a gente não quer enxergar porque é confortável para a gente continuar no erro, né?
Enquanto eu estou sendo beneficiado, é confortável para mim. Então, o que ele quer dizer? Que a gente precisa dessa mudança, a gente precisa acordar. E a maioria dos casos de suicídio, de crimes, de espíritos que sofrem, acontece tudo isso por causa deles próprios, da mesma forma que a melhora deles vai acontecer por eles próprios, né? É incontestável que o suicídio tem sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que lhe apontem. Não quer dizer com isso que eu tenho o direito de dizer que aquele motivo é bobo. Eu não sei o que vai dentro daquela pessoa. Eu só sei que eu posso ajudar. De que forma? Convidando-a para a casa espírita, rezando por ela. Qual a causa principal do suicídio? Incredulidade, dúvida sobre o futuro, ideias materialistas e revolta são os maiores incitadores do suicídio, porque ocasionam a covardia moral. Eu não gosto de usar a palavra covardia, já vou falar por quê. A propagação das doutrinas materialistas é o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos suicidas. Hoje a gente está vivendo uma fase de fake news, né? Quais são as pessoas que são afetadas pelas fake news? Principalmente os políticos. Não diretamente. As pessoas que ouvem a fake news e se sentem afetadas. Principalmente os adolescentes. Um de cada vez, por favor. A Cida. Normalmente, aquelas que têm uma sensibilidade muito grande nas emoções e acabam se fragilizando, não tendo uma autoestima adequada, então acha que o outro sempre está melhor do que ela, que o outro sempre tem mais do que ela, enfim, normalmente forjado nessa fraqueza, digamos assim, espiritual, que passa, obviamente, para a carne, né? De fragilidade mesmo, emocional, enfim, minha visão. E conhecimento? Como que é o conhecimento nessa situação? É ignorante, na minha opinião, não tem conhecimento, né? É uma Exato. pessoa ignorante. Exato. Que acredita são em pessoas tudo que ingênuas ouve. também. A gente eu vou te pedir para não usar o termo pessoas pequenas. Vou explicar por quê. Todos nós já estivemos nessa posição. Sim, Todos claro. nós já fomos assim. Essa é a nossa melhor versão. Todos nós já fomos covardes diante da vida. Podemos não ter nos suicidado, mas fomos covardes. Todos nós tivemos falhas morais graves até chegar aqui. Se nós estamos aqui ainda num planeta de prova e expiação, somos criminosos diante da lei de Deus. Não é isso? Sim. Então, nós sempre somos afetados por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por não buscar informação, por não ir atrás do que estão nos dizendo. Por acreditar Muitas vezes, no que fala, né? Por acreditar... Vivi. Desculpa. Não, pode falar, Vivi. Cida. Por acreditar, né, em tudo que nos falam, sem, como você falou, sem constatar se é fato ou fake, como a gente tem ouvido muito, né? Exato. Então, nós estamos sendo bombardeados por todos os lados agora. Exatamente. E pela existem maldade, amizades, então existem amizades sendo comprometidas. São amizades verdadeiras? Não, claro que não. Ok. Então nós temos noção de uma porção de coisas. Sim. Por que nos deixar influenciar? E sabe, Yara, você está falando uma coisa, quando eu estava dizendo da fraqueza emocional, né, de muitos de nós, como você falou, é bem o que você disse mesmo, a falta de conhecimento, de aprendizado, de entendimento, traz essa fraqueza, né? Traz essa sensibilidade. É difícil, algumas pessoas são mais sensíveis do que outras, né? Aí, se a gente aprofundar nessas questões emocionais e psicológicas, mesmo pessoas espíritas, e vocês devem ver isso, ou católicas, ou imagina, espírita não tem defeito, Cida. Não, e mesmo pessoas religiosas, pessoas que têm
A esse Cida ainda entendimento, acreditou, né? viu, Yara? Elas acabam tendo isso é essa fake, Yara. fragilidade, muitas delas, porque é o emocional. Tem pessoas que são mais sensíveis, mas o entendimento, o aprendizado, você tem toda a razão. Ela vai ajudando. Uns demoram mais, outros demoram menos no tempo de cada um, mas só esse entendimento é capaz de fortalecer o espírito para que essas influências não sejam tão maléficas, né? Ok, ficou claro para Eu vocês gostaria porque de dar é uma opinião importante. também, Yara. Oi, diga, Gostaria de dar uma Paulo. opinião também. Diga. O que eu tenho notado com relação às fake news, né, que algumas pessoas que ouvem as fake news, e essa fake news é do interesse dela, ela queria que aquilo fosse, ela entende isso como verdade, e acaba propagando isso, né? Isso que eu tenho percebido que acontece muitas vezes. Isso é o que eu queria que acontecesse. Então, sendo fake news ou não, para mim isso é verdade, e eu vou falar para os outros que é verdade. Eu tenho visto isso acontecer, lamentavelmente. É verdade. Na realidade, é o fanatismo que cega, né? Exato. A gente Exatamente. perde a É a verdade noção que das interessa, né? coisas. A É gente a verdade que perde. interessa a nós mesmos, né? Isso, a gente perde a noção das coisas. Então, quando a gente estuda, quando a gente tem a informação correta, faz com que a gente faça melhor o nosso trabalho, que a gente se conscientize mais das coisas, que a gente tenha a nossa fé fortalecida diariamente. Aqui, o que eu queria que ficasse bem claro para todo mundo, nós falamos ainda há pouco, eu não quis fazer comentário porque a gente ia chegar aqui, sobre a importância do médium estudar. Diante disso tudo que nós estamos falando, ficou claro a importância do médium estudar, mas também ficou claro a importância que tem de cada um de nós se aprimorar? Sim. Fundamental. Vocês percebem que muitos suicídios poderiam ser evitados? Sim. Agora, diga. Você falou, atrás você havia dito que a gente, como estudiosos que estamos sendo, poderíamos ajudar a pessoa, mas e quando a gente não consegue ver? Porque eu perdi um amigo assim, e não, assim como você falou, não podemos dar banalidade ao motivo que o levou a fazer aquilo. Exato. Entretanto, não se aparentava uma tristeza, não se aparentava nada, Yara. Como saber, né? Então, existem se sinais. soubéssemos, teríamos ajudado. Isso que nos deixou muito mais agoniados por não saber o porquê e como ajudar, né? Então, eu vou te fazer vou te responder com uma pergunta. Ah. Quanto do seu tempo você parou para pensar se ele precisava de ajuda? Estava tudo bem? Tudo bem, nunca. Nunca. É nunca. Isso. Até porque a gente não presta atenção nos Exatamente. sinais. Não eu conheço pessoa que tem uma depressão muito profunda, só não comete o suicídio por falta de coragem. Então, ele é mais corajoso do que você pensa, porque Kardec está dizendo que é por covardia moral. Não, a pessoa tem medo. Ela tem medo de se suicidar, mas ela não conhece o lado espírita. Porque ele sabe o que pode acontecer. A gente intuitivamente sabe. Vocês estão lendo esses casos? Quantos desses nossos irmãos que deram depoimento após serem evocados falam que têm medo de enfrentar a justiça de Deus, mesmo não acreditando em Deus quando encarnado? Sim, exatamente. Então, nós temos isso intuitivamente dentro de nós. Ah, tá. A gente pode sempre comentar, sempre que tem... meu marido fala que eu sou fanática, às vezes, pelo espiritismo. Mas eu consegui algumas coisas através do espiritismo, algum entendimento através do espiritismo. E eu procuro sempre falar, olha, gente, eu estou lá no Manuel Bento, se alguém quiser ir conhecer a nossa casa, tem uma porção de coisas que podem ser feitas. Se alguém vem perguntar para mim sobre trabalho voluntário, eu sempre falo. E a prece. A prece, sempre a gente deve pedir pelos espíritos encarnados e pelos desencarnados, seja qual for a morte dele, a razão da morte dele. Por quê? Porque toda oração, se sair do meu coração com amor, vai chegar nesses espíritos, vai chegar nas pessoas encarnadas,
que estão precisando de ajuda. Elas vão receber como se fosse um bálsamo, sem entender o que está acontecendo, mas vão receber um alívio, um conforto. Né? Existem vários casos de que a pessoa aparentemente não deu sinal. Se a gente começar a voltar no tempo e olhar, a gente vai começar a descobrir alguns sinais, mas que a gente não descobriu porque a gente não tem tempo de olhar para o outro. E qual é o objetivo de Deus para nós? Que nós amemos o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Isso significa que nem a nós mesmos nós estamos amando como deveríamos. Aliás, para nós amarmos o próximo, temos que primeiro nos amar. Pois é. E é muito difícil, às vezes, nós nos amarmos, porque nós somos conscientes e achamos, às vezes, algumas coisas erradas, né? E, gente, não sei se eu consigo me expressar. Não, então, eu entendo o que você quer falar, dizer. Eu amo o próximo, mas e você se ama a si mesmo, né? Com todas as suas não, falar é muito fácil. Tudo que a gente fala é muito fácil. Tudo que fala é boa. É fácil. Então, o que nós precisamos entender quando falamos na propagação das doutrinas materialistas? Quando a gente vai embora, nós já estamos cansados de saber que caixão não tem gaveta. Eu não vou levar nada daqui comigo, eu não levo nem meu corpo. Nada é meu. Nada. Tudo está comigo de maneira consignada para que eu use enquanto eu estou a trabalho na Terra. Isso a gente tem que ter claro na nossa mente. Isso facilita muito as coisas para nós. Certo? Pode passar, Lu. Porque o materialismo e a incredulidade conduzem ao suicídio e à loucura, porque nos oferecem unicamente um nada. E sendo nada a única perspectiva, mais vale buscá-lo do que continuar sofrendo. O homem vive algum tempo sem alimento, pouco tempo sem água, mas não vive sem esperança. Esta é a mais pura verdade. Por isso que o Espiritismo vem lutando desde sempre para que a gente saiba sobre a vida futura, saiba por que estamos aqui, saiba o que é a justiça divina, saiba quais são os ensinamentos de Jesus, porque são esses ensinamentos que vão acalmar os nossos corações. Muitos lares que antes estavam despreparados, desamparados, acabam se modificando com a introdução da doutrina espírita, com a introdução do evangelho no lar, com as pessoas conversando. A gente tem televisão, tecnologia, eu sou super favorável a tudo isso. O que eu não sou favorável é com o uso que é feito dessas coisas. Né? Eu acho que todo o progresso, todo o adiantamento tem que acontecer para o bem de todos. Porque, como Deus diz, né, ele não dá o sol só para quem está vivo, o sol também brilha para quem desencarnou. Ele não dá a chuva só para nós, ou só para mim, e não dá para a Luzia. Então, o que ele quer dizer é que esse conhecimento é importante para todos nós. Quanto mais consolidado estiver na Terra, mais fica fácil a próxima encarnação. Por quê? Porque já estará disseminado. Eu não vou reencarnar num lugar que não conhece o Espiritismo, não conhece as verdades de Deus. Fica claro para vocês isso? A importância que é levar ao coração das pessoas que estão em desespero as explicações que elas precisam ter. Por exemplo, tem uma aluna que estava revoltadíssima com o pai, não consegue perdoar o pai pelo que fez a mãe sofrer. O pai fala com ela direto todas as semanas e ela não consegue perdoar o pai. O pai pede perdão e ela não consegue perdoar o pai. Ela está estudando. Então, gente, não é fácil, não é simples. Mas ela já começou, ela está estudando. Ela tem ouvido uma porção de informações importantes. A sementinha vai sendo plantada devagarinho. E eu vou lá regando sempre. Você vai lá e rega mais um pouco. O outro vai lá e rega outro tanto.
até que brote, né? Então, nenhum de nós está perdido para Deus, nem o mais perigoso assassino está perdido para Deus. Nenhum de nós está desamparado. Isso precisa ficar claro para todos nós. Ninguém está desamparado, ninguém. É só a gente pedir de fato, com humildade, e ter a certeza de que quando a gente abandona o nosso orgulho diante de algumas coisas, as coisas podem mudar para melhor. Essas certezas nós temos que carregar depois dessas aulas. Esse estudo do livro Céu e Inferno não é por acaso. Não foi a época onde eles buscavam essas evocações na Sociedade de Paris, já era um início para que as pessoas começassem a entender a importância de terem suas vidas modificadas. E hoje a gente... Oi? Eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Faça, Paty. Por exemplo, nós aqui, como você falou, uma bênção, né? A gente está ouvindo uma aula como essa, acreditar em reencarnação. Aí, às vezes, eu vejo umas pessoas aí de outras religiões que acham que a vida é uma só, e eu fico pensando assim comigo, como é que a pessoa pode acreditar nisso? Um país que nem o Brasil, com tanta desigualdade, né? Agora, o caso da gente. Eu, particularmente, eu acreditando em reencarnação é uma coisa que me dá muito equilíbrio, sabe? Muita consolação. A gente, nós aqui, tendo essa crença, vai chegar numa outra vida, a gente também vai vir num lugar, numa família que tem esse tipo de crença? Nós não temos essa garantia, porque a gente não sabe quais serão as nossas provas escolhidas. Ah, tá. Né? Mas uma coisa é certa, nós vamos sempre procurar por respostas que nos acalentem o coração. Hoje, já somos espíritos mais evoluídos do que fomos. Então, quando reencarnarmos, vamos buscar. Isso é certeiro, porque a gente vai sentir necessidade, o nosso espírito já é outro. E quando eu desencarno, que eu vou para o plano espiritual, eu vou continuar aprendendo. Então, quando eu vou voltar ainda melhor do que sou hoje. Lá, então, é uma continuação do que a gente estava aprendendo aqui hoje. Sim, sempre. Nada é perdido, tudo continua, sabe, Patrícia? Tudo continua. Isso é muito gostoso a gente saber, né? Nossa, é um alívio, é uma bênção. Por isso que eu falo que isso é uma bênção. Porque de fato, né? Nos ajuda a ser mais fortes. Mais felizes também. Mais felizes também, exato. De que maneira a crença sobre a continuidade da vida evita o suicídio e a loucura, fazendo-nos confiantes no futuro, levando-nos a entender que os sofrimentos são passageiros e infundindo-nos esperança. Existindo esperança, há razão para viver. Fiz questão de ler de novo, tá, gente? Pode passar, Lu. Agora, o livro Consolador. Você vê que eu trouxe alguns livros diferentes para a gente ver o que se fala sobre isso, né? É fatal o instante da morte? Com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Devemos considerar que, se o homem é escravo das condições externas da sua vida no orbe, é livre no mundo íntimo. Razão porque, trazendo no seu mapa de provas a tentação de desertar da vida expiatória e retificadora, contrai um débito penoso àquele que se arruína desmantelando as próprias energias. A educação e a iluminação do íntimo constituem o amor ao santuário de Deus em nossa alma. Quem as realiza em si, na profundeza da liberdade interior, pode modificar o determinismo das condições materiais de sua existência, alçando-a para a luz e para o bem. Os que eliminam, contudo, as suas energias próprias, atentam contra a luz divina que palpita em si mesmo. Daí o complexo de suas dívidas dolorosas. Deus não disse, sois deuses? Como é que eu, sabendo disso, vou fazer alguma coisa contra mim? Né? Principalmente porque agora vocês já sabem que a gente está aqui ou para passar por provas ou para passar por expiações.
e que a maioria delas foi escolhida por nós. Como é que eu faço um negócio desse? E existem ainda os suicidas lentos e gradativos, provocados pela ambição ou pela inércia, pelo abuso ou pela inconsideração, tão perigosos para a vida da alma quanto os que observam de modo espetacular entre as lutas do mundo. Quem são esses casos? Quem arrisca me dizer? Quem são os suicídios lentos e gradativos? As pessoas que não se cuidam, as pessoas que têm algum tipo de vício, que bebem. Exatamente, exatamente. E que vícios são esses? Qualquer vício. Qualquer, né? Qualquer vício. Porque todos os nossos vícios causam danos ao nosso corpo físico, que foi planejado, criado, cultuado para que nós cumpríssemos a nossa jornada terrena. Não se amar é um deles, né? Não se amar é um deles. É um deles. Como é que você pode olhar para você, vendo que você está aqui na Terra por bênção divina, e não amar? Pense nisso, né? Essa é a razão pela qual tantas vezes se batem os instrutores dos encarnados. Isso é para nós, Luzia. Pela necessidade permanente de oração e de vigilância, a fim de que os seus amigos não fracassem nas tentações. Os instrutores dos encarnados são os nossos mentores, gente. Estou brincando com a Luzia, são os nossos mentores. Quantas vezes eles sussurram no nosso ouvido, não faça, olha, preste atenção, você vai se dar mal, isso não é bom. Quantas vezes nós temos a sensação de que não podemos fazer determinadas coisas e vamos e fazemos e nos arrebentamos. Então, é importante, além do nosso conhecimento, conhecer essas responsabilidades que nos são trazidas nas aulas. Esse texto é bem comprido, do livro Lampadário Espírita, que é de Joana de Ângeles, quem psicografa é o Divaldo. Eu trouxe dois ou três parágrafos dele. O texto se chama A Frente do Desespero. Refugia-te na palavra clarificadora do Evangelho Consolador e enxuga tuas lágrimas com as suas lições. Dos seus textos, extrai o licor da vitalidade e tece com as mãos da esperança a grinalda de paz para o coração lanhado e sofrido. Se conseguires afogar todas as penas na oração de refazimento, sairás do colóquio da prece restaurado e descobrirás que, apesar de tudo, Jesus luze intimamente nas províncias do teu espírito. Poderás, então, confiar e seguir firme, certo da perene vitória do amor. Muito bem. Que coisa linda! Pois é. Só volta um pouquinho, Lu, que aí já entra o outro tema. Nós estamos vendo o sofrimento, estamos vivendo momentos de muitos suicídios, né? Vamos levar esses ensinamentos, vamos dar um evangelho de presente para alguém, vamos convidar a ir ao Manuel Bento ou à casa espírita que for mais próxima para a pessoa. Se a pessoa não estiver animada para ir, ofereça-se para ir junto. A companhia pode ser um impeditivo para ela ir. Para ela não ir, né? Ela não quer ir sozinha. Então, de repente, se a gente se oferece para ir junto, a pessoa vai e pega gosto. Por quê? Porque ela não vai ouvir nenhuma mentira. E, normalmente, quando ela chega à casa espírita, ela já foi preparada para estar lá, para ouvir o que vai ser dito. A espiritualidade não brinca em serviço. Eles nos usam como instrumento para que as pessoas possam ser socorridas. Exatamente assim. Eu me lembro que um dia, numa situação que eu estava, bem difícil, eu estava tentando ajudar, e aí eu ouvi o meu mentor dizer assim para mim: fale com a pessoa do jeito que você fala com os espíritos na sua casa. Comecei a conversar como se eu fosse um doutrinador de um espírito desencarnado. E deu certo. A pessoa ficou em paz. Então,
Tudo que eu puder levar de consolo amoroso, de palavras, de abraços, de dizer eu te amo, você é importante para mim, eu preciso fazer. Eu tenho que saber que cada um de nós é um universo. Cada um de nós, além do que está vivendo aqui nesta passagem pela Terra, tem uma bagagem que eu não sei qual é. Então, tudo que eu puder fazer pelo bem, para o alívio, para o conforto, eu tenho que fazer. É minha obrigação moral com o meu irmão. Agora, se ele não quiser a nossa ajuda, o que eu posso fazer? Rezar por ele. Exatamente. Ir no centro, colocar o nome dele na caixa de vibração, pedindo que ele fique em paz, que ele tenha luz, que ele tenha discernimento. Rezar por ele com o meu coração. Vocês observaram que em todos os casos que nós lemos no livro Céu e Inferno, o que os espíritos pediam? Prece. Eles pediam prece. Eles, na verdade, eles deveriam fazer prece por eles mesmos, né? Mas eles não sabem fazer, eles não conseguem fazer. Por isso eles pedem a nossa ajuda. A prece é o maior presente que nós podemos dar para qualquer espírito, encarnado ou desencarnado. Alguma dúvida até aqui, gente? Mais alguma pergunta? Tem nada. Nada? Lu, você quer completar alguma coisa? Não, tudo certo. Eu não. Por que eu não? Eu gostei do jeitinho que ela falou, eu não. É, bonitinha. Ela é toda fofa. A Luzia é meu carneirinho. A Luzia é meu carneirinho, gente. Estou contando um segredo. Vamos lá, Lu. Vamos entrar no próximo assunto, que são os criminosos arrependidos. Um criminoso é um indivíduo que viola uma ou mais leis ou regulamentos estabelecidos pela sociedade ou por Deus. O criminoso é um homem como outro qualquer, só se diferenciando por uma maior aptidão para ato criminoso. A personalidade criminosa seria descrita através dos traços psicológicos agrupados numa determinada característica. Pela justiça terrena, os criminosos são classificados segundo o crime cometido e sofrem a sanção da lei correspondente a ele. Mais ou menos, né, gente? Pode passar, Lu. Na raiz da violência encontra-se a falta... Travou? Na raiz da violência encontra-se a falta de desenvolvimento do senso moral, que o espírito aprimora através da educação, do exercício dos valores éticos, da amplitude de consciência. Divaldo. Então, o que ele está dizendo para mim aí? A violência, ela é fruto de coisas mal feitas, coisas mal resolvidas, mal ensinadas, mal aprendidas. Como é que eu posso exigir de um criminoso valor ético que ele nunca recebeu? Como é que eu posso exigir do meu filho educação que eu não dei? É exatamente isso que o Divaldo está nos dizendo aqui. Então, todas as pessoas que incorrem num crime têm um histórico complicado. São espíritos imperfeitos? Claro que são. Mas eles vieram para serem amparados, para serem cuidados. Falhamos em algum ponto, o que os fez seguir e continuar optando pelo caminho do mal. Diga, Vivi. Então, era exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Quando nós desencarnamos, por que quando na reencarnação a gente pede para vir ser um espírito violento, um assassino? É isso que eu não me conformo, entendeu? A gente não pede, Luz. A gente não pede isso. Nos tornamos, então, é isso? Nos tornamos. A vida faz com que a pessoa livre-arbítrio, né? É o nosso livre-arbítrio que faz a escolha. Parece que tem tanta maldade, né? Cada vez mais, cada dia mais. Eu falo, meu Deus, não é possível que haja tanta Isso maldade, também está sob os olhos de Deus. Ela precisa acontecer para que as coisas mudem. Mas isso também tem muita influência. Só desculpa, Yara, rapidinho. Essa violência, essa incitação, ela também tem muito
do convívio, da sociedade, ela é disseminadora, né? Ok. Então, por exemplo, no metrô, se as pessoas fossem divulgar a quantidade de pessoas que se matam no metrô, ninguém ia aguentar, porque todo mundo se joga no metrô todo dia. Então, existe uma comoção, a sociedade leva ao suicídio, à violência, a tudo isso, né? A sociedade pode até nos levar, mas quando a minha raiz é boa, quando eu aprendi o que eu precisava aprender, quando eu busquei ajuda, quando eu encontrei quem me levasse para um bom caminho, isto muda. É possível mudar. Se não fosse assim, Deus não nos faria reencarnar tantas quantas vezes fossem necessárias. Não, eu tenho certeza disso, tenho certeza, mas assim, por exemplo, as pessoas que escolhem ser ladrões, criminosos, são espíritos inferiores que não fizeram, até onde eu entendo, que não fizeram parte do planejamento de reencarnação. Não, né? Isso não existe, Tati. Nenhum de nós reencarna sem planejamento. Não, a pessoa não participou do seu próprio planejamento, como a gente falou ali atrás. Pode até ser, mas na maioria das vezes nós participamos. O que acontece? Nós temos uma tendência que vem conosco, das vidas anteriores, que é essa tendência que vai nos colocar à prova nesta vida. Mas eu acho assim, eu acho que existe uma influência assim do meio, né? E que nem sempre as pessoas conseguem encontrar alguém que pegue, alguém que passe a mão, alguém que ajude. Nem sempre a gente encontra essas pessoas. Então, por exemplo, de novo me pega, assim, as pessoas que estão lá na rua sofrendo, elas são invisíveis para a maior parte das pessoas. É verdade. Entendeu? Por que elas são invisíveis? Porque nós somos egoístas. Porque nós somos orgulhosos. Porque nós não conseguimos tirar isso de dentro de nós, da mesma forma que o criminoso não conseguiu se libertar do seu lado ruim. É exatamente isso. Não tem ciência, não tem conta, não tem nada. É isso, exatamente isso. A gente precisa ter esse entendimento urgente, né? Hoje aconteceu um fato conosco, nós estávamos no táxi indo para o médico, e na nossa frente apareceu um rapaz completamente drogado, pedindo dinheiro. E aí, o taxista, eu estava no banco de trás, meu marido na frente, e o taxista falou para ele que não tinha, né? E o taxista é uma pessoa extremamente humilde, ele é nosso amigo, leva a gente sempre para onde a gente quer ir. E ele é uma pessoa boníssima, uma pessoa super simples. Aí ele falou, eu não tenho, né? E fez sinal para ele que não tinha. Ele olhou para o motorista com um olhar de ódio, que ficou claro naquele instante o ódio que ele estava sentindo, porque o motorista disse para ele que não tinha. E ele olhou para ele com aquele olhar de ódio e disse assim, Deus lhe abençoe. Na hora, se eu fosse agir pela minha selvageria, se eu não tivesse mudado, a minha vontade era descer do carro e pegar ele pelo pescoço. Porque eu falei, gente, isso é brincar com a bênção de Deus. Isso não se faz, isso é sagrado. Mas foi a primeira coisa que ele usou. Então, você via no olhar dele a maldade, estava claro, todo mundo percebeu. Mas ele disse que Deus lhe abençoe. E aquilo me tocou de uma forma tão ruim que eu falei, será que eu sou tão ruim assim? Pensei com meus botões, né? Será que eu estou... É uma coisa difícil da gente conseguir entender, até nas nossas atitudes. Por isso que a gente precisa estar ligado ao Evangelho de Jesus. Por isso que a gente precisa estar ligado aos ensinamentos do Cristo. Isso já aconteceu comigo no trânsito também, entendeu? Okay. E eu repito para ele, Deus te abençoe também. É a única coisa que, quando ele fala isso, eu repito novamente. Entendi. Não sei o seu jeito de encarar. Não sei se é o seu certo. Jeito de encarar. Não existe certo ou errado. Isso aí é uma coisa que a gente tem que definir o que é melhor para a gente fazer, para o nosso bem-estar, né? Mas a gente vê, por que eu trouxe esse caso? Porque eu achei importante mostrar que nós todos precisamos de ajuda. Mas, e nós Yara, todos precisamos de conscientização. Diga.
muitas vezes essas pessoas têm alguém do lado orientando, só que elas não estão prontas para ouvir. Sim. O que a gente tem que fazer é rezar por ela. Eu nem pensei Continua nisso em nenhum rezando, momento. né? Porque na realidade, não é porque elas, muitas vezes, elas não estão sozinhas. Não. E tem Mas pessoas elas... que até são ajudadas, mas não querem ajuda, querem continuar na rua. Eu já contei uma vez, eu acho que aqui, eu não sei se foi aqui ou se foi ano passado, né? O meu filho na adolescência, né? Naquela crise, enfim, aquela fase difícil, eu peguei um evangelho e dei para ele, né? E fiz uma dedicatória. Ele guardou aquele evangelho, mas assim, sabe, de alguma forma aquilo mexeu com ele. E ele foi me contar isso alguns anos depois, né? Mostrou, pegou o evangelho, né? Ele já morava sozinho, já, enfim, já tinha a vida dele, né? Ele falou: mãe, é o evangelho que eu faço meu evangelho no lar. Olha só, quando você me entregou... E ele te mostrou... O evangelho que eu dei para ele naquela fase. Ele falou: eu não estava pronto, você tentou falar comigo muitas vezes, você tentou me abrir os olhos muitas vezes, mas eu não te via, eu não enxergava. Então, eu estou falando por conta disso, quer dizer, às vezes tem alguém do lado dessas pessoas que estão tentando alguma coisa, mas ele não está pronto para ouvir. Eu entendi isso. O que eu quero dizer também é o seguinte, Rosa, a gente, muitas vezes, a gente quer fazer além do que a gente pode por uma determinada pessoa, só que também não adianta, porque aquela pessoa, como você mesmo disse, não está pronta. Só que existe uma diferença entre um espírito criminoso e um rapaz como o seu filho, que estava atravessando uma fase muito difícil. Qual é a diferença? Bom, meu filho tinha um lar formado, tinha amor, tinha instrução, tinha preparo, tinha apoio, tinha alguém do lado dele incondicionalmente, né? Exatamente. O que esses espíritos não têm é isso, é uma formação, é o amparo, é o amor. Pode só ter pão na mesa para comer, mas ele tem amor. Eu já vi depoimentos de vários artistas que muitas vezes não tinham o que comer, mas que na casa deles tinha amor, tinha oração. Hoje eles têm demais e fazem caridade, mas na época que eles eram crianças não tinham. Mas o amor, a oração fizeram diferença na vida desses espíritos. É isso. É isso que a gente precisa ter consciência. Foi bom você trazer esse exemplo, ajudou bastante a minha explanação. Obrigada. Imagina. Então, e uma coisa que eu acho importante falar também é que, por exemplo, no caso do meu filho especificamente, né? Ele era de um lar onde o pai é ateu, né? É uma pessoa do bem, assim, é uma pessoa que é incapaz de querer levar vantagens na vida, enfim, é uma pessoa super correta moralmente. Então, ele não é ateu. Mas ele se define como ateu, né? Então, ele pensa que ele é ateu. Então, eu falava isso para ele, Yara. Então, assim, o meu filho teve essa, vamos dizer, esses dois lados da história, né? Onde ele teve que criar o dele. Mas é assim que se cria um filho. Por exemplo, para que ele possa fazer as suas próprias escolhas. Sem dúvida. É o que eu acredito. Nós lemos nesses 2 capítulos que eu pedi que vocês lessem a história de um ateu, não lemos? Lemos. Qual foi a primeira coisa que ele fez quando ele chegou do outro lado? Ficou apavorado, não conseguia nem falar o nome de Deus. Né? Porque volta a nossa sensibilidade, que nos é inerente, volta, e a gente percebe que Deus existe, que eu não estou morto, que a vida continua, e que aquelas coisas que eu ouvia dizerem realmente são verdadeiras. Então, isso é importante. Mas o que leva ao crime? Uns estão rebelados contra a vida, o mundo e Deus. São aquelas pessoas que não conseguem aceitar o fato de serem pobres, são aquelas pessoas que não aceitam o fato de viverem uma vida difícil, de passarem por provações,
Mas se elas tivessem esse conhecimento que a gente tem aqui, tudo seria diferente. Vocês não acham? Sem dúvida. Pois é. Outros desanimados ante os obstáculos a remover do próprio caminho. Esses obstáculos são o nosso trampolim. Os obstáculos nos são dados como provas, como expiações. Estamos quitando os nossos débitos com a lei divina. Estamos diminuindo os nossos crimes. Um dia, eclodem os variados sintomas neuróticos ou psicóticos, conforme a intensidade da perturbação íntima. Quantos de nós, num determinado ponto da vida, se revolta com o trabalho, perde a cabeça, faz bobagem? Quantos de nós? Por quê? Porque aquele trabalho nos levou ao limite. Aquele casamento nos levou ao limite. E se tivermos conosco este aprendizado, nos confortamos com Jesus, nos confortamos com o Evangelho e seguimos em frente, porque temos consciência de que passamos por aquilo porque somos merecedores. Temos, assim, como causa específica, as imperfeições afetivas do espírito, sendo o egoísmo a base dos sentimentos desequilibrantes na alma, excessivo apego ao próprio bem, sem considerar o dos outros. A gente acabou de falar isso sobre as pessoas que estão na rua. A Tati e eu falamos disso nesse momento. É a chamada hipertrofia congênita do eu. Hipertrofia congênita é bom, né? Ou ainda, obsessão neurótica do eu. Isso é tão eu, gente. Nossa! Pode passar. Como se processa a justiça divina? Ó lá. Deus, que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, estabeleceu leis chamadas de naturais ou divinas, que nós vamos estudar o ano que vem. Todas elas, viu? Elas englobam todas as ações do homem, para consigo, para com o próximo e para com o meio ambiente. E aqui, meio ambiente inclui os animais. Pode passar. A justiça divina procede diferente. As punições são impostas de acordo com o grau de progresso dos culpados. Lembra quando nós falamos dos duendes, que eles poderiam agir pelo bem ou pelo mal? Uhum. A pessoa que os induz ao mal, ela vai ser mais culpada do que eles, porque eles não têm juízo, eles não têm raciocínio. Então, eles foram levados a cometer falhas. Eles vão ter que responder por suas falhas, que é a forma que a gente tem de aprender. Infelizmente, só aprendemos pela dor, né? Mas a pessoa que impôs esta falta a esses espíritos vai ser muito penalizada, devidamente, né? Crimes iguais não significa que os indivíduos sejam iguais. Isso é importante demais, gente. Crimes iguais não significa que os indivíduos sejam iguais. Então, não são mais as trevas que castigam, e sim a intensidade da luz espiritual que ultrapassa a inteligência terrena e o faz sentir a angústia de uma ferida aberta. Pode passar, Lu. Trouxe essa frase, eu já usei essa frase em várias aulas. Recebendo ou não tratamento especializado sob a orientação de algum facultativo, aprofunda a terapia espiritual e reage compreendendo que todos os males que infelicitam o homem procedem do espírito que ele é, no qual se encontram estruturadas as conquistas e as quedas, no largo mecanismo da evolução inevitável. Isso é de Joana de Ângeles, nesse livro Receitas de Paz. É bem simples e não requer explicação, certo? Para encerrar, trouxemos uma frase de Lucas, no capítulo 15, versículo 7. Digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O filho pródigo,
Pode fechar, Lu. Pode parar o compartilhamento, amiga. Obrigada. Então, gente, eu tentei fazer com que não ficasse tão pesado. Mas quando a gente lê O Céu e o Inferno, a gente percebe uma porção de coisas que a gente não vê. Por isso que ele está aqui. Por isso que ele é importante. O que a gente não vê? O outro. A gente não vê o que a gente aprendeu, o que o meu irmão aprendeu, o que meu marido aprendeu, o que minha esposa aprendeu, a gente não vê, a gente não sabe. Mas a gente agora tem a consciência que podemos fazer diferente. Então, o que a gente viu nos livros, nesse livro, com relação aos suicidas? Qual era a primeira coisa que eles percebiam? Eles continuavam vivos. Eles continuavam vivos. Ou seja, a minha consciência agora vai me pegar. Não adiantou nada eu tentar tirar minha vida. E toda vez que um suicida se suicida, quando ele volta numa outra encarnação, as penas pelas quais ele vai passar são maiores. Sempre. Por isso que a gente vê muitas pessoas com deficiências físicas profundas. Porque, às vezes, é o único jeito que a espiritualidade tem de fazer com que aquele espírito não volte a se suicidar. E piorar ainda mais, agravar ainda mais a sua evolução. Então, tem pessoas que vêm com as mãos travadas, que não podem nem andar, nem que estão totalmente travadas. Nós vimos esses casos, eu não sei se a gente já viu em algum livro ou se vai ver agora no Básico 3. É tanto livro que eu acabo me confundindo. Mas existe isso. Existe um caso que... Tem uma historinha do Chico, né? De uma mãe que foi lá pedir socorro porque o filho já tinha chegado surdo, mudo, né? E sem os 2 braços. E os médicos queriam amputar as pernas dele. A única pessoa que ela já tinha pedido socorro para todo mundo, e ele não, a única pessoa que ela pediu, achou que podia socorrer, era ele, né, o Chico. E aí foi quando o Emmanuel falou que realmente iam ter que amputar. Travou, amputar a perna dele. Ele pediu, né, Ele pediu e amputar seria a forma dele quitar o débito dele, né? Sim. É isso. Mas é uma outra história. E Ara, tanto com quem comete o suicídio e tem sucesso, como quem tenta o suicídio e não tem sucesso. Toda a pena é proporcional ao que a gente causa. Tá. Então, não existem crimes iguais e não existem pessoas iguais. Sim. A pena que eu vou ter que passar vai ser designada de acordo com a minha bagagem, com o meu conhecimento e com o que eu causei, sempre, 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 sempre. Essa é a justiça divina. Tanto que Deus nos permite reencarnar tantas vezes quanto forem necessárias. Agora, uma pergunta. Por que tem Diga. gente que, na primeira tentativa, comete um suicídio e a pessoa realmente morre? E a gente ouve vários casos de gente falando assim, eu tentei me matar, mas não deu certo, depois eu me arrependi. Aí a gente fica pensando, por que não teve lá uma proteção para a pessoa botar a cabeça no lugar e se arrepender e o outro não? Porque não eu acho Não, e eu acho também que ele não teve uma proteção. A consciência dele impediu que ele agisse. Não, mas eu já ouvi casos de gente que fala assim, não, tentei fazer tal coisa, não sei o quê, mas não deu certo. A pessoa tenta mesmo, mas não consegue. Então, mas ela tenta, mas ela não tenta de fato. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Ela não põe ali toda a força que ela fala. Então, fisicamente, ela tenta, mas a cabecinha dela impede. Impede que ela faça, porque dentro dela existe uma semente plantada sobre Deus, sobre a vida futura. E essa sementinha está funcionando na hora que ela não consegue. E já acaba sendo... isso acaba sendo um sinal de SOS, né? Que ela está pedindo socorro. Assim, olha, eu tenho essa tendência. Então, eu estou falando, então me ajuda, né? É uma ajuda indireta. Isso, e muitas vezes vai acontecer o que aconteceu com um amigo de uma de vocês aí, da Vivi, né?
que acabou fazendo, como aconteceu com o meu padrinho, que acabou fazendo. Ele tentou várias vezes até que ele conseguiu. Então, vai depender de tudo aquilo que a gente faz, de tudo aquilo que a gente aprendeu, de tudo aquilo que a gente traz, mas vai depender do quanto eu me modifiquei. Isso é certeiro, tá? E dos criminosos arrependidos? O que acontece? Ah, não, outra coisa que acontecia com suicidas. O que vocês perceberam quando a gente leu sobre os suicidas? Já passamos da hora, gente. Vamos dar uma pensada aqui. Eles continuavam revivendo o momento do suicídio, eles continuavam vendo a cabeça separada do corpo, eles continuavam vendo o sangue na camisa. Teve um caso que eu não me lembro o nome agora, que ele estava com a faca na mão, que ele esbofeteou o moço que entrou na casa. Ah, é verdade, é. Não foi? Então, quando ele começou a melhorar, o punhal que ele carregava desapareceu. Ele ainda estava com a camisa, já estava sendo socorrido. E todos esses espíritos, quando chegam para socorro, estão sendo preparados para esse momento. Podem ter absoluta certeza disso. A espiritualidade é quem os traz. E também... Mesmo que pareça, num determinado momento, que ele veio sozinho. Não veio sozinho. Ele foi trazido pelos espíritos. Sem dúvida. Não, também aquela mãe que o filho morreu e ela não aguentou, se matou, achando que ia encontrar o filho e não encontrou. Isso acontece com muitas pessoas, marido, mulher, que fazem isso porque não suportam viver sem o outro, né? E não vai encontrar, né? Não vai, porque tanto sofrimento, não vai. E mesmo que seguisse o seu caminho, a gente não tem a certeza de encontrar com o nosso ente. Que encontrar. Não naquele momento, talvez. Não naquele momento. Somos espíritos individuais, respondemos individualmente por nossas faltas. Né? Então, isso é importante que a gente saiba. E com relação aos criminosos arrependidos e com relação aos suicidas, uma coisa que ficou muito clara é que eles não conseguem encarar a Deus. Uns não conseguem falar o nome, outros não conseguem escrever o nome. Por quê? Por quê? Por causa da consciência. Ainda no momento que eles passam pelo crime ou pela situação de suicídio, fica tudo muito nublado, muito perdido. O corpo, o espírito está ligado ao corpo. Sim. Então, o suicida, ele sofre repetidas vezes o tempo inteiro, aquilo vai repetindo na cabeça dele. E o criminoso se repete para ele os crimes que ele cometeu. Todos os crimes que ele cometeu. Tem um que era frade. Ele cometeu crimes tenebrosos. Ele via as vítimas dele. Mesmo as vítimas já tendo perdoado, ele não se perdoava. E alguns até dizem, né, Yara, que eles não são dignos de dizer o nome de Deus ou escrever a palavra. Por quê? Porque nós somos espíritos, nós não somos esse corpinho. Nós somos espíritos. E como espíritos, temos dentro de nós a centelha divina. É ela que faz com que a gente tenha esta reação. A gente sabe, e não é porque a gente tem medo de Deus, é que a gente tem medo de pagar por aquilo que nós causamos. O medo não é de Deus, porque a gente, no fundo, sabe que Deus é justo. Então, se Deus é justo e Ele nos ensina tudo corretamente, a culpa é minha, né? Eu vou ter que responder pelos meus atos. Sim. Então, é isso que a gente precisa ver. Vocês podem ver que Ok, Vânia, que todos os casos, a prece vinha na frente e todos tinham medo da justiça de Deus. E para todos eles se repetia os seus crimes. Seja o do suicídio, seja o dos criminosos que se arrependiam. Então, importante desta aula é a gente sair daqui sabendo que temos que acreditar infinitamente na justiça divina. Sabemos que existe uma razão para estarmos aqui reencarnando e reencarnando e reencarnando, e que temos que confiar nos ensinamentos do Cristo. Só os ensinamentos do Cristo é que podem nos ajudar a sermos melhor.
Gente, tem um microfone aberto fazendo acho muito que é o da barulho. Sônia. Tá. Ok. Agora, Então, os manos estão passando aqui, os manos. Os manos, tá. Então, meninos e meninas, é isso que a gente precisa sair daqui. Por isso que tem que ler esse livro. Esse livro tem que ler 800 vezes. Cada vez que eu leio, eu vejo uma coisa diferente. Então, pensem sobre isso, sobre os ensinamentos e quanto nós estamos sendo trazidos pela espiritualidade para nos melhorar. Se nós estamos aqui, é porque a espiritualidade entendeu que deveríamos estar. Nós vamos jogar fora isso que nós estamos aprendendo ou vamos fazer disso um bom uso? Bom uso. É isso. Alguma pergunta a mais, meninas? Não. Não? Então, vamos encerrar a nossa aula com a prece. Deixa eu passar um recadinho rapidinho para a próxima aula. Por favor. Vai ser a minha próxima aula, vai ser os 2 últimos capítulos do livro, vai ser daquele mesmo jeito que eu fiz a anterior. Então, eu passo para vocês quem que vai fazer o caso, né? Vai ser o resuminho do caso e uma questão, tá bom? Vou passar para vocês hoje ainda, tá? Alguns vão fazer sozinhos e outros vão fazer em dupla. Eu não vou poder participar porque eu tenho 3 dias de curso, quarta, quinta e sexta, até às 7 horas da noite, então eu não vou poder participar na semana que vem. Mas você manda depois para mim o que você fez, aí eu leio, pode ser? Tá. Ok, beleza. A Edmeia vai fazer as vibrações e a Elaine... Não, nós não vamos fazer, né? Nós vamos encerrar. Não vamos fazer, então tá. Então você termina, então, beleza. Então vamos lá, vamos acalmar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos e o nosso melhor sentimento a Deus e a Jesus e agradecer pelo aprendizado, pelos ensinamentos, pela bênção de ter o contato dos espíritos trazendo tantas informações para nós, para nos ajudar na nossa reforma, para fazer com que a gente enxergue onde ainda somos orgulhosos, aonde nos falta humildade, onde ainda somos egoístas, para que possamos nos aperfeiçoar, para que possamos nos melhorar. Obrigada, Pai, por tantas bênçãos, por tantas oportunidades. Obrigada, Pai, por essa parceira maravilhosa que eu tenho esse ano. Obrigada por essa turma maravilhosa que eu amo estar com eles. Obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada do fundo do coração. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.